Oi, pessoal. Agora a gente vai tratar de um tema bem polêmico, né, no meio da nossa igreja contemporânea, e são os dons espirituais. E o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, 1 Coríntios, ele usou 3 capítulos para falar sobre os dons espirituais, exatamente porque a igreja de Coríntios, naquele tempo, naquele contexto, né, estava utilizando dos dons de uma maneira indevida. Né? E infelizmente hoje, né, a igreja neopentecostal também tem feito isso. Né? Quantas são as pessoas que não estudam, não conhecem, né, a palavra, a orientação delas sobre esse assunto e estão como meninos aí hoje, né, fazendo repetições, usando de dons espirituais para se autopromover, e a proposta de Deus, do Espírito Santo, não é essa, segundo Paulo. Né? Primeiro, nós todos, como igreja, somos considerados e comparados a um corpo humano, ou seja, independente, né, do dom, da vocação, do talento que a pessoa tenha, ela é importante. Né? E Paulo vai frisar isso. E chega a determinado momento que Paulo adverte duramente a igreja, dizendo o seguinte, que o dom de línguas, né, ele é usado de uma maneira leviana, até entre aspas, né? E as pessoas que não falam em língua, as pessoas que ainda não têm, né, o entendimento correto da palavra acerca do dom, a pessoa fica perdida, ela fica falando, gente, esse povo é louco, o que esse povo está falando, que língua é essa? Né? Ou seja, e Paulo chega um dado momento que ele adverte a igreja, ele fala o seguinte, olha, só vai falar em língua quando falar no máximo, né, 2, quando tiver intérprete, ou seja, são 9 dons, segundo 1 Coríntios 12 até 14, e um deles é o dom de línguas, e também temos o dom de interpretação de línguas, ou seja, não adianta falar uma hora inteira em línguas, sendo que ninguém entende, não há edificação de ninguém, né? Nem da própria pessoa que fala, porque não quer dizer, porque o sujeito recebeu o dom de línguas, que ele tem interpretação de línguas, na maioria dos casos não tem. Então ele fica ali falando em língua, edificando a si mesmo o seu espírito para com Deus, e fica nisso. Né? E isso não tem, né? Não gera fruto, né? Na igreja, não gera edificação. Então Paulo, né? Como nos nossos dias hoje, Paulo ele adverte. E eu queria deixar bem claro o seguinte, meu querido, minha querida, né? Que a gente pudesse crescer um pouco mais, né? Sermos cristãos verdadeiramente maduros, porque está uma meninice desenfreada. Quantas reclamações eu recebo cotidianamente de pessoas que pertencem a uma igreja pentecostal, que gritam em língua, que profetizam, que fazem e acontece, e, no entanto, acabando aquele momento de culto, são pessoas que desprovidas de qualquer sabedoria, qualquer amor, qualquer compaixão pelo próximo. Muito pelo contrário, esses dons acabam, né, fazendo da pessoa uma pessoa que se acha arrogante, uma pessoa que se acha melhor que o outro que não fala. E é um erro achar, né, que a evidência do batismo no Espírito Santo seja o dom de língua. Nem todas as pessoas que recebem, né, o Espírito Santo necessariamente falarão línguas, porque a palavra é clara. Ela diz que os dons são distribuídos conforme a vontade do Espírito Santo. Então ele distribui para quem ele quer, do jeito que ele quer. Então, necessariamente, existem pessoas aí que hoje, né, são pessoas que são show em termos de ser humano, em termos de referência, em termos de testemunho. No entanto, não falam em língua. Isso não quer dizer absolutamente nada. E outra coisa, eu já disse que Jesus é o nosso ponto de partida e ponto de chegada. Ele é a referência maior. Em que momento, meu amigo, que na palavra nós vemos Jesus no meio das pessoas falando em língua como um louco, né, escandalizando as pessoas? Então, vamos crescer um pouco. Segundo Paulo, né, 1 Coríntios 13, 12, né, quando eu era menino, eu agia como menino, eu era como menino, mas hoje deixei as coisas do menino para trás, porque eu não sou menino mais. Então, que a gente possa, né, se revestir dessa maturidade e estudar um pouco mais para não ficar aí, em vez de envergonhar o evangelho, ser motivo, né, de referência, ser motivo de bênção na vida das pessoas, ok? Deus abençoe a todos e até o próximo. Essa foi uma sugestão do Hugo, né, Hugo? Tá aí o vídeo. Que Deus abençoe a todos nós. Abraços.